Bom dia, docente, bom dia, colegas. Meu nome é Anita Bento Muvunga, meu colega é Carlos Homem, somos estudantes do Instituto Superior de Educação e Imagem de Moçambique. Cá estamos para apresentar a norma 12, que fala de imposto sobre rendimento, corrente e deferidos, da cadeira de Contabilidade Financeira 2, dada por mestre Abílio Chão. Bom, durante a nossa apresentação da norma 12, vamos falar dos objetivos, do âmbito de bases fiscais, reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes, mensuração e, por fim, vamos deixar ficar uma explicação dos exercícios que falam da norma 12. Bom, para dar início à nossa apresentação, antes de tudo, eu vou deixar ficar aqui a definição do que são impostos sobre rendimentos correntes deferidos. Bom, impostos sobre rendimentos correntes deferidos, elas referem-se a conceitos contábeis ou fiscais relacionados aos impostos ou lucros. Neste caso, é o valor que a empresa deve pagar às autoridades fiscais. Neste caso, quando a empresa gera um lucro, ela tem a obrigação de pagar esses impostos. Isso não foge do apuramento de resultados. No apuramento de resultados, onde nós fazemos análise, nesse caso, onde nós fazemos uma análise da saúde financeira da empresa, se a empresa gerou lucro ou gerou prejuízo. E quando gera um lucro, a empresa tem a obrigação de pagar esse imposto. E como objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre o lucro designadamente, como contabilizar consequências atuais e futuras. É imposto com a futura recuperação da quantia registrada de ativos e as transações e os outros acontecimentos do período corrente reconhecido nas demonstrações financeiras. Neste caso, este imposto ela tem como objetivo custear as despesas, estou a falar de custear as estradas, os hospitais, as escolas e por aí em diante. E temos um âmbito. O âmbito é onde a norma, os impostos sobre rendimento, inclui todos os impostos baseados nos lucros totais, quer seja impostos nacionais, quer seja estrangeiros. Esses impostos elas são rendimentos que incluem impostos retidos na fonte a pagar por uma subsidiária associada. Neste caso, se uma empresa tem um lucro fiscal de 500 mil meticais e a percentagem é de 25 mil, este imposto corrente não temos que fazer um cálculo de 500 mil que a empresa gerou como lucro, vezes aquele 25% que dá 125 mil meticais que a empresa deve pagar anualmente. E vou passar a palavra ao meu colega Carlos. Muito obrigado pela palavra, querida colega Anita. Eu vou abordar alguns conceitos básicos que é para nós compreendermos um bocado do que nós estamos aqui a tratar. O primeiro ponto é sobre base fiscal de um ativo. Como é que nós vamos ter a base fiscal de um ativo? Nós sabemos que esta norma ela visa proporcionar à empresa, não só a empresa, mas assim como todos os agentes ativos em transações, negociações que geram certo tipo de lucro, como elas podem abordar ou como elas podem fazer a tributação necessária que é exigida dentro de um Estado, de um país, etc. Então, é necessário ter uma base fiscal para nós pagarmos o tributo. E essa base fiscal, podemos ter a base fiscal de um ativo ou de um passivo, é a quantia atribuída a esse ativo ou passivo para fins fiscais. O que é que este conceito quer dizer? Quer dizer que para que haja uma tributação, é preciso haver uma base fiscal. E essa base fiscal ela é retirada
estimada do valor daquele ativo ou passivo que nós vamos ter. Por exemplo, nós podemos arrendar um edifício e nesse edifício nós podemos ter algum valor, né, que pode ser um lucro. E nesse lucro nós vamos estimar o valor que é para nós fazermos, que é para nós termos a base fiscal, que é para poder se tributar. Se o edifício, por exemplo, custa o seu aluguel, que são 30.000 meticais, nós aí já temos uma base que é para fazer a tributação. E temos aqui o gasto de imposto. O gasto de imposto é a quantia agregada incluída na determinação do resultado líquido do período respeitante a impostos correntes e a imposto diferido. Significa que o gasto de imposto é nada mais e nada menos do que aquele valor que é tributado nesses lucros no período corrente ou período diferido. O que significa período corrente ou período diferido? O período corrente, geralmente, nós temos como um ano. Então, essa tributação pode ser feita durante esse ano ou pode ser diferida. Por exemplo, se uma empresa, nos seus registros, faz os cálculos, vou voltar a usar o exemplo do aluguel, faz os cálculos do aluguel e percebe, por exemplo, que para o próximo ano terá ainda despesas desse aluguel. Ela pode muito bem registrar essas despesas para o próximo exercício econômico e, mesmo assim, fazer já a tributação, já ter a tributação. Esse chamamos o gasto de imposto. Aqui temos a base fiscal do ativo e do passivo. Como é que nós fazemos, como é que nós podemos ter a ideia da tributação do ativo e do passivo? Então, nós vamos dizer que a base fiscal do ativo é a quantia que será dedutível para efeitos fiscais contra qualquer benefícios econômicos tributários que fluirão para uma entidade. O que significa? Significa que quando nós tivermos um ativo, aquilo que vai fluir, ou os ganhos, os benefícios que a empresa vai ter, nós vamos fazer a nossa tributação por intermédio dessa estimativa do valor que vai fluir para a entidade. E temos a base fiscal de um passivo. Podemos dizer que a base fiscal de um passivo é a sua quantia registrada menos qualquer quantia que seja dedutível para efeitos fiscais em períodos contabilísticos futuros em relação a esse passivo. Então aqui nós temos também a base fiscal para o passivo. Vou passar a seguir para falar do reconhecimento de passivos e ativos por impostos correntes. Como é que nós vamos fazer o reconhecimento dos ativos e dos passivos dos nossos impostos? Impostos correntes são impostos que estima-se que a empresa possa pagar num período N. Então, esse reconhecimento deve ser feito e reconhecido como um passivo os impostos correntes ainda não pagos. Impostos correntes não pagos são aqueles que a entidade ainda não efetuou o seu pagamento, não pagos, que quer relativos ao período contabilístico corrente, quer ao período anterior. Significa que eles podem ser diferidos ou podem ser do período N. Quando em relação ao período corrente ou período anterior, a quantia já paga exceder a quantia devida, o excesso deve ser reconhecido como um ativo. Significa que se a empresa faz a sua tributação e essa tributação, por exemplo, num período, nós podemos fazer uma estimativa e pagamos um certo valor, mas no período seguinte, aquele valor mostra-se excedente. Por exemplo, se temos aluguel, vou voltar a usar o exemplo do aluguel, temos o aluguel de um edifício, por exemplo, e a empresa esteve a pagar por um determinado período, por exemplo, por um ano esteve a pagar 30.000 a mês, e no período seguinte, por exemplo, a empresa vai ficar com mais 2 meses para o período seguinte, vê-se que esse edifício se desvalorizou e custa 20.000, por exemplo. Significa que os valores que nós vamos
ter a pagar serão menos, então isto pode se reverter em favor, em lucros para a empresa, em lucros ou valores positivos para a empresa. Então, temos aqui, deve ser reconhecidos, outro reconhecimento, eles devem ser reconhecidos como passivos por impostos diferidos. Todas as diferenças tributárias, exceto quando tais passivos resultem do reconhecimento no momento inicial de goodwill ou do reconhecimento no momento inicial de um ativo passivo. Aqui temos um outro caso. O reconhecimento de um ativo pressupõe que a sua quantia registrada será recuperada através de benefícios econômicos que fluirão para a entidade no futuro. Aqui temos uma explanação mais clara. Vou passar para o slide a seguir. E temos dois métodos do efeito fiscal. Nós preparamos dois métodos de efeito fiscal. O primeiro é método de efeito fiscal, em que este método é o método mais simples, em que nós, na nossa entidade, temos por exemplo, as tributações a serem pagas, e nós fazemos o pagamento como, vou voltar é mais simples usar o exemplo do arrendamento. Nós temos a casa e nós, por exemplo, o edifício, e nós estamos a arrendar o edifício, então a tributação ela é simples. Temos o edifício, são 30 mil meticais, podemos ter o valor da tributação, por exemplo, 30 mil meticais, o valor da tributação podem ser 3 mil meticais durante o período, e nós pagamos assim mesmo simples. Agora, temos o método do imposto a pagar. Este método é um bocado diferente deste primeiro método, pois ele pode ter diferimentos, por exemplo, nós estamos no período N e no período N mais 1 pode haver alguma alteração, então nós usamos aquele método para quando há esse tipo de alterações. Quanto à mensuração, os passivos e ativos por impostos correntes devem ser mensurados pela quantia que se espera que venha a ser liquidada, ou recuperada das autoridades fiscais usando as taxas de imposto. Aqui estamos a tentar dizer que quando nós temos um passivo ou um ativo, a tributação ou a mensuração ela deve ser feita baseado-se naquilo que se espera que este ativo passivo possa fluir para a empresa. Nós podemos ter, por exemplo, uma impressora que, vamos lá, sem um valor assim específico, e nós colocamos como, por exemplo, algo que possa render a empresa 100 mil meticais. Então, a tributação vai incidir, a mensuração vai incidir sobre esse valor que se espera que flua para a empresa. Os lucros, por exemplo, podem ser os 100 mil meticais. E os passivos e ativos também, por impostos diferidos, devem ser mensurados às taxas de imposto que se espera que sejam aplicadas no período em que o passivo é liquidado ou o ativo é realizado. Aqui neste segundo caso é um bocado diferente. Quando nós, por exemplo, temos a impressora, ela num determinado período vai ter um certo valor, mas para um outro período pode passar para um outro certo valor. Então nós aqui estamos a dizer que a mensuração ela vai ser feita de acordo com o valor naquele momento, naquele ano. Pode ser diferido, por exemplo, como assim diferido? Se nós temos a impressora valor 100 mil meticais no ano N e no ano N mais 1, nós vemos que a impressora agora custa 50 mil. Pode ser diferido se nós já fizemos o lançamento ou já temos uma expectativa. Fizemos no ano N, fizemos um certo tipo de lançamento a contar, por exemplo, com 2, 3 meses do ano N mais 1. Então nós podemos aqui
diferir. Então, aqui sobre as divulgações, vou passar mais uma vez a palavra à minha colega Anita Bento e até já. Obrigada pela palavra, meu colega Carlos Moura. Bom, dando continuidade, vou falar das divulgações. Bom, nas divulgações é onde o imposto deferido está dependendo do lucro tributável, estudos superiores aos lucros externos da prevenção de diferenças temporárias tributárias existentes. Neste caso, é onde a empresa deve gerar um benefício se tiver um lucro adicional no futuro. Temos aqui o nosso exercício que diz: a empresa ABC reconheceu um excedente de revalorização relativo ao edifício industrial em N no valor de 700 meticais, contabilize esse excedente pelo número de efeito fiscal. Bom, temos aqui a nossa resolução, onde temos a classe 3.2, ativos tangíveis, e a sua subconta, nós colocamos o valor que são 700 meticais, que é pelo relativo a um edifício industrial. E temos a classe 5.6, excedentes de revalorização, e a sua subconta, que é pela revalorização do edifício. E temos o outro, a classe 5.6, que são excedentes de revalorização, e a subconta, que está a debitar e o Estado está a debitar. Bom, nós aqui fizemos o nosso cálculo, aqui o Estado, onde nós levamos os 700 meticais vezes 16%, essa é a taxa que nós usamos, 16%, que deu 112 meticais pelo pagamento do imposto diferido. E desde já agradecemos pela atenção